não podiam mais puxar as redes, tamanha era a quantidade de peixes, as redes que eles tinham acabado de lavar e todo dia consertavam, estavam se rasgando. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, porque ele estava sozinho. Pedro grita: venha, venha, socorro, socorro, socorro. Aí o pessoal vai que vai, remando a toda velocidade. E chegaram lá e viram o que tinha acontecido e foram ajudá-los, porque era demais, era mais do que eles conseguiam conter. E encheram ambos os barcos. Não tinha mais nem lugar para gente dentro do barco, porque eles encheram o barco de peixes, a tal ponto de que o calado do barco afundou. A água começou a entrar, diz aqui o texto, eles estavam começando a ir a pique, afundando os dois barcos. Não dava. É uma coisa extraordinária o que acontece aqui com eles. Eles estavam a ponto de ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Não esperou nem os amigos se afastarem, ninguém. Os dois barcos afundando. O cara estava em pé em cima de peixe. Estava em pé em cima de pedaços de pau que faziam 2, 3 bancos para 4 pessoas se assentarem. No máximo era ali que ele estava. E Jesus com peixes até o joelho. E Pedro se prostra. Bota a cara no peixe, meu Deus. Porque se os dois barcos estavam indo a pique, é porque o calado do barco não aguentou o peixe. Tinha peixe até o nível de flutuabilidade máxima do barco. E Pedro se joga de joelho com a cara na baba do peixe. Só quem entende de pescaria que sabe o significado disso aqui. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Vai embora de mim. Por favor, vá embora. Por favor, vá embora. De joelhos, com a cara no peixe, dizendo: por favor, vá embora. Retira-te de mim. Por favor, sai daqui, porque eu sou pecador. Eu não mereço. Ele pensava ainda com as categorias de mérito. Ele olhava para si próprio e dizia: eu não mereço. Minha boca é cheia de palavrão, de maldição, de raiva, de amargura. Eu sou um cara frustrado, zangado. Eu sou um sujeito pusilânime, impetuoso. Às vezes eu pareço flutuar de um polo ao outro com uma rapidez extraordinária. Eu vou dar gargalhada à raiva, conforme a existência me ensinou a reagir. E eu tenho muita gente que não gosta de mim aqui por causa desse meu jeito. Por causa desse meu jeito, eu machuco as pessoas. Então eu não tenho mérito nenhum para ser escolhido para esse milagre, porque o que eu assisti aqui não foi uma pescaria. Eu assisti um milagre, uma extravagância divina, uma extravagância da natureza. Ele não conhecia a Piracema, que é da minha terra, no norte, mas foi quase uma Piracema que ele experimentou, os peixes se jogando para dentro da rede, para dentro dos barcos, eles indo a pique. Para ele, que conhecia o fenômeno,
Era um milagre. Era como um médico abrir a barriga de alguém para operar o indivíduo e está tudo curado. Era como um neurocirurgião cortar o crânio, a calota craniana de alguém para fazer uma intervenção microscópica perigosíssima, chegar lá e colocar os aparatos de visibilização eletrônica e constatar que não há mais necessidade, que o coágulo se dissolveu, que o fluxo sanguíneo está normalizado inexplicavelmente, e ter que fechar a calota craniana sem ter explicação a dar, exceto que o que estava constatado desapareceu, evaporou. Era um milagre. Era como as bodas em Caná da Galileia, transformar água em vinho. Era como multiplicar pães. Era um milagre, ele sabia. Ele sabia. Era como sair da fábrica da Mercedes, com todos os lugares onde os carros são fabricados vazios e os robôs parados. E, de repente, ele olhar e ver uma linha inteira de carros sofisticados prontos. Era um milagre. É como o padeiro chegar de manhã cedo na padaria para iniciar o fabrico do pão às 3h30 da manhã, abrir a porta, entrar e chegar lá e está tudo lotado de pão quente, para todos os lados, fresco e saboroso. Era um milagre. Ele sabia o que era um milagre no âmbito das coisas que lhe concerniam. Vendo isto, Simão prostrou-se com a cara nos peixes, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço. Ele ainda iria aprender a dizer que era preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por enquanto aqui ele ainda é um judeu pobre, sem instrução, que vivia na Galileia, que ia à sinagoga de vez em quando, tinha feito bar mitzvah, sabia as tradições judaicas, ouvia ainda na porta da sinagoga o que o rabino gritava lá dentro, dava para ouvir na casa dele, a distância não era mais do que de uns 40 metros, 50, ele ouvia, sabia. Sabia que ele era pecador também, de acordo com os padrões do rabinato, de acordo com os padrões da sinagoga, da religião, ele era um pecador e ele sabia. De acordo com o ensino da sinagoga, ele era um pecador. E de acordo com a teologia, ele não podia ser visitado por Deus. Ele não merecia. Como para você que está vindo da religião, tem a mesma dificuldade de crer na graça, de crer no exagero da bondade divina para com você, sem barganha, sem mérito, sem coisa alguma a ser trocada. Retira-te de mim, porque eu não mereço, eu sou um pecador. Porque à vista da pesca, que ele entendia de pesca, à vista do que tinha acontecido, à vista do que fizeram, a admiração, a perplexidade se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, todo mundo chocado, não era um pouquinho chocado, não. Era perplexos diante do sublime, do inusitado, do paranormal, do sobrenatural, do inexplicável, do absolutamente chocante e indizível. Assim estava tanto ele quanto estavam seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que vieram a se tornar apóstolos de Jesus a partir desse dia, dessa hora, dessa pesca. Nunca mais foram a lugar nenhum, embora Pedro tenha dito: afasta-te de mim. Quando ele disse afasta-te de mim, ele nunca ficou mais perto de Jesus. Era aquela sensação ambivalente que eu não te mereço, empurrando e agarrando para cima de ti para sempre. Vai! Vai embora, por favor! Retira-te de mim! Ele sabia que ele não merecia, ao mesmo tempo ele sabia que não ia largar nunca mais. Eu não mereço, mas não largo, eu não mereço, mas não largo, eu não mereço, mas não largo. Eu não mereço, mas não te largo, eu não mereço, mas não te largo. Eu não mereço, mas eu não te largo. Eu não mereço, mas eu não te largo.